Vamos lá. Show. Tá gravando. Então, boa noite, gente. Começa o nosso discipulado aí. Pode falar suas primeiras impressões aí a respeito desse tema, Shairo. Quais foram as suas impressões a respeito? Você estava conversando a respeito do Napoleão Hill, né? A respeito de Marcos, capítulo 5. Então, ambientando, Isso. né? Só fazer uma introdução. Esse discipulado ele tem por objetivo a gente trabalhar um pouco sobre a passagem de Marcos, capítulo 5, né, do versículos Marcos capítulo 5, especificamente ali, quando o endemoniado gadareno ele é liberto por Jesus, né? Essa passagem ela é encontrada nos três evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, sendo que o evangelho de Mateus ele encontra uma inconsistência, né, entre os outros dois, porque, na verdade, o evangelho de Mateus, ele coloca que haviam dois endemoniados, a gente pode discutir isso mais para frente, mas o de Marcos, ele coloca que haviam um endemoniado, e esse endemoniado, ele é liberto por Jesus, e depois de ser liberto, ele implora para Jesus para segui-lo, e Jesus proíbe ele, dizendo assim, né? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E eu pedi para dar uma meditada a respeito disso. Quais são as suas impressões? O que você pode dizer a respeito disso aí, o Shairo? Sendo prático, né? Eu creio que, como todas as outras passagens, ele fala assim, é, teve muitos, né, que Jesus falou bem assim, ó, vai e não comente com ninguém, né? Como já em Jairo e o cego e tudo mais. Mas mesmo assim as pessoas foram lá e comunicaram. Nesse caso aqui, eu bem superficial, Sim. meu entendimento. Se Jesus levasse ele com ele, não ia ter quem pregasse sobre aquele tema. Então, se ele estava curado, ele poderia curar a família dele e os demais que estivessem precisando de alguma receptividade. O que me chamou a atenção foi lá em cima, porque eu fui ler o contexto para ver. Foi isso que eu falei. E era uma coisa simples, né, que eu falei para que eu ia falar, tipo assim, que tudo que o homem tenta construir hoje, assim, quase tudo, a gente tem a liberdade ou a autoridade para construir daqui para frente. Mas cada livro que eu leio tem um pedacinho da Bíblia dentro, como essa passagem que Jesus perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião. Napoleão Hill fala no livro Mais Esperto que o Diabo, o meu nome é Multidão. O diabo falando que ele é multidão, que eu sou pai de muitos, pai não, né? Eu comando muito, uma legião. Só teve esse trocadilho. Então, assim, de fato, o que trouxe para mim que as respostas estão aqui na Bíblia, mas sobre o tema de Jesus não deixar ele ir no barco junto, porém, não permitiu e disse, volte para a sua casa, para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. Era o testemunho. Para mim, era o testemunho dele, né, que ia ampliar mais os horizontes da palavra de Deus, o que Deus estava fazendo, as obras que Deus estava fazendo. Para mim, de fato, era isso. Amém. Essa questão do testemunho é muito poderoso. E eu queria contextualizar. é, eu tive essa. Eu sempre me perguntei por que Jesus ele não permitiu que o Gadareno ele seguisse Jesus. Porque a gente sempre diz que Jesus ele não lança ninguém fora, né? Quando a gente se converte, a gente fala assim: olha, Jesus ele nunca vai lançar ninguém que chega perto dele fora. E esse é um dos casos em que Jesus ele não permite que alguém que foi salvo por ele, foi liberto por ele, né, chegasse perto dele. A gente vê outras passagens, né, de pessoas que Jesus chama, né, olha, vem e segue-me. E as pessoas eram resistentes a seguir Jesus. Outras pessoas Jesus chama e fala, não, deixa só eu me despedir dos meus pais, deixa eu só enterrar. E Jesus briga com essas pessoas, fala, poxa, eu estou chamando vocês para me seguir, vocês não querem.
e ele critica essas pessoas. Mas por que o gadareno, ele implora? Aqui está dizendo que esse gadareno implora para seguir Jesus, e Jesus não permite. Jesus, ele não lhe permitiu, né? Tem uma reflexão muito importante a respeito desse tema. E a reflexão que eu trago é, contextualizando, primeiro ponto é que esse gadareno, ele não era judeu, né? A gente tem que contextualizar dizendo que essa terra onde Jesus foi era uma terra distante de Jerusalém. E o povo de Israel era um povo que eles não se misturavam com outros povos. Esse era um povo que era muito preconceituoso. O povo de Israel era um povo muito preconceituoso. Então, Jesus, ele, quando viaja para essa terra, ele vai para meio que se distanciar, né, do povo de Israel que estava sufocando Jesus. Eles estavam buscando muitos milagres, e Jesus, ele vai para essa terra, né, buscar um pouco de paz. Lá ele encontra um povo amedrontado, um povo oprimido, um povo que estava, né, há muitos anos sofrendo esse mal por causa desses endemoniados. O livro de Mateus fala desses dois, né, e o livro de Marcos fala de um só, foca só mais nesse. E Jesus, ele se compadece desse endemoniado, né? E esse endemoniado, ele vai, a multidão procura Jesus e fala: Jesus, há muito tempo que a gente tenta libertar esse homem, a gente tenta, né, botar ele em cadeias, a gente tenta, né, botar ele nas prisões, mas não há cadeias que consigam manter ele preso. Todas as prisões, todas as algemas, tudo que a gente faz para tentar prender, ele se solta. E aí já tem uma reflexão muito importante, que a maior prisão que o homem tem é a prisão espiritual, que era desse homem. E ela era tão forte que não havia prisão física capaz de prendê-lo. E quando o homem, ele é liberto das prisões espirituais, não há prisão física que consegue mantê-lo preso. Existe o oposto. Paulo, ele estava tão livre que não havia cadeias físicas que conseguiam mantê-lo preso. O caso de Paulo e Silas na prisão. Já esse é o oposto. Ele estava tão preso em cadeias que as cadeias físicas eram como nada para ele. São os dois extremos. O gadareno estava tão preso em cadeias físicas, em cadeias espirituais, demônios, que cadeias físicas eram nada para ele. E Paulo estava tão livre, tão solto em Cristo Jesus, que cadeias físicas também não adiantavam. Então, já é uma reflexão importante. Jesus, ele se compadece daquele endemoniado e da população que estava em cadeias por causa daquele homem em cadeias, e liberta-o. E aquele homem, ele sofre uma metanoia, ele sofre uma transformação, ele sofre um sozo, uma cura. E aquele homem, ele nunca mais haveria de estar em cadeias. E ele sofre uma libertação por completo. Corpo, alma e espírito é liberto. De forma que aquela população, ela fica aterrorizada, ela fica amedrontada, não mais por causa do homem em cadeias, mas fica amedrontada porque as cadeias já não conseguiam mais prendê-lo, aquele homem que antes estava aprisionado. E aquele homem que antes era um problema, não era mais um problema. Jesus libertou ele. E o libertador passou a ser motivo de medo. As pessoas temiam o endemoniado, agora elas temem o libertador. Elas passaram a temer Jesus e mandam Jesus embora. Falam: Jesus, você tem muito poder, você libertou aquele homem que antes a gente tentava manter em prisões. Hoje esse homem está limpo. Aquele homem antes, ele andava todo pelado, andava nu, andava descabelado, andava no meio dos túmulos, né? Ele andava no meio dos corpos podres. E hoje ele está são, ele está curado, a gente encontrou, o livro de Marcos coloca, a gente encontrou ele vestido, falando normalmente. Eles passaram a temer Jesus, expulsam o Salvador daquela terra. Falam: Jesus, vai embora que a gente está com medo. Jesus, ele fica compadecido daquela população. E aquele homem que antes estava em cadeias, ele hoje está liberto. E ele quer seguir o seu Salvador, ele quer seguir Jesus. E ele implora a Jesus, fala: Jesus, antes eu estava aprisionado,
Hoje eu sou livre por sua causa. Ele reconhece o Salvador e fala: Jesus, eu quero te seguir. E aí Jesus fala: não, não pode me seguir, eu te proíbo. E eu perguntei para vocês por quê que ele proibiu. E essa foi sempre uma dúvida minha. Fala, cara, Jesus, ele errou em não deixar. Era um homem sedento por seguir Jesus e querer saber mais de Jesus. E estudando esse tema, né, o Espírito Santo ele me deu as dicas. Primeiro, Jesus não permitiu que o gadareno seguisse Jesus, porque o povo judeu ele nunca aceitaria um homem que não fosse judeu seguindo Jesus. Porque Jesus era judeu e todos os seus discípulos também eram judeus. Se Jesus chegasse na terra, né, da Galileia e da Judeia, acompanhado de um não-judeu, ele seria mal visto, ele seria criticado e a sua mensagem ela não seria tão bem recebida, porque os judeus, os fariseus, eles já não viam Jesus bem. E eles olhariam para Jesus e falariam: tá aí um homem que anda com pecadores, tá aí um homem que anda com gadarenos, que anda com um caçador de porcos. Então Jesus, ele tinha sabedoria o suficiente para não permitir que nada atrapalhasse o seu ministério. Então ele não permitiu que o gadareno seguisse, porque ele não permitia que nada, nem ninguém atrapalhasse o seu ministério. O outro motivo pelo qual ele não permitiu que o gadareno o seguisse foi porque o gadareno ele já estava liberto. E diferente dos seus discípulos, que ainda não tinham a plena libertação e a plena consciência da transformação pela qual eles tinham sido alcançados, o gadareno ele não tinha mais as prisões mentais. Os seus discípulos ainda não estavam prontos como o gadareno estava. O gadareno ele já estava mais maduro do que os seus discípulos. O gadareno, a partir da transformação que ele recebeu lá, né, naquela libertação, ele já estava mais maduro, ele já estava mais preparado para levar a mensagem do evangelho. E olha só o último ponto pelo qual Jesus não permitiu. Aquele povo, antes do gadareno ter sido liberto, e antes eles estavam com medo do gadareno. E eles estavam oprimidos pelo gadareno. E eles precisavam de uma solução. E eles clamaram a Jesus por uma libertação. Jesus deu a libertação. E quando eles obtiveram a resposta, eles passaram a temer Jesus. E Jesus trouxe a libertação e passou a ser temido. O gadareno, né, não era mais temido. Agora, ele era a solução para aquele povo. Jesus passou a ser temido, foi expulso daquele local. E se o gadareno fosse embora, eles não teriam mais ninguém para trazer a mensagem, como você bem disse. Então, Jesus ele teve 3 motivos para não permitir que o gadareno ele seguisse. Primeiro, se o gadareno seguisse Jesus, a mensagem do evangelho no meio dos judeus não seria bem recebida, porque Jesus estaria sendo seguido por um não-judeu. E Jesus não poderia permitir que nada, nem ninguém, atrapalhassem o seu ministério. Isso serve para reflexão para nós. Nós podemos levar a mensagem do evangelho e a salvação para outros, né? Para aquelas pessoas que estão no mundo. Nós podemos sim levar a mensagem, por exemplo, para aquelas pessoas que antes nós costumávamos andar, né? Para os nossos velhos círculos de amizade, para quem antes a gente costumava beber, né? Para quem antes a gente costumava se relacionar, mas nós não podemos permitir que essas pessoas elas atrapalhem o nosso ministério. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se essas pessoas elas estão realmente libertas, elas têm que aprender a caminhar sozinho. Nós temos que discipular pessoas e enviá-las. Elas não podem sempre estar sobre o nosso pé, né? E sempre caminhando e buscando se alimentar da gente. Se nós vemos que elas estão preparadas, nós temos que enviá-las.
Foi o que Jesus fez. Diferente dos seus discípulos, que não estavam ainda preparados, Jesus viu que aquele gadareno já estava preparado, tanto que ele falou: anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e teve compaixão. Por isso que no 20 ele diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhes fazia. Os seus discípulos não estavam preparados, mas aquele gadareno, ele já tinha sofrido uma metanoia, de forma que ele não precisava mais seguir Jesus. Ele já tinha o que era suficiente. E nós temos que ter essa sabedoria. E por último, né, e o mais importante, né, o primeiro deles, Jesus não podia permitir que nada atrapalhasse seu ministério. Segundo, o gadareno, ele estava preparado. E o terceiro ponto, né? Eu até esqueci o terceiro ponto que eu ia falar, velho. É o testemunho, né? O gadareno ia entregar a mensagem. Exatamente. Jesus, ele foi tão misericordioso que ele não deixou aquela população que antes clamou por uma libertação sem uma solução pós-libertação. É isso, irmãos, e meus amigos que vão ouvir essa mensagem depois, que Jesus, e isso o bispo fala, Jesus ele é tão excepcional que se ele não tivesse existido, não haveria como ele ser criado. Jesus ele é tão sábio que ele foi para aquele lugar para levar libertação não apenas para o gadareno, mas levar libertação para todo aquele povo. E eu não sei se vocês sabem, mas esse termo Gadara é um termo que vem de uma das descendências das 12 tribos de Israel. Jesus foi levar libertação para um dos seus descendentes, e aí vem um pouco do contexto histórico para fechar. Gadara essa turma dos gadarenos eram um resquício da tribo de Israel, da tribo de Gade. De onde vêm esses gadarenos? Quando as 12 tribos de Israel, né, saíram do Egito e foram tomar posse da terra de Israel, haviam 3 tribos que elas não passaram o Rio Jordão para assumir. Houve a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Essas 2 tribos e uma meia tribo de Manassés, eles não atravessaram o Rio Jordão, eles ficaram do lado, né, oeste do Rio Jordão, porque eles tinham muito gado, eles tinham muitas ovelhas e etc., e viram que a terra era boa. Eles mataram os amalequitas, né, e falaram: olha, Moisés, nós não queremos passar o Rio Jordão, nós gostamos dessa terra. E eles só atravessaram, né, deixaram as mulheres, né, o seu gado, as suas crianças do lado oeste, atravessaram com Josué para ajudar as outras tribos a dominarem, né? E depois que pacificaram, eles voltaram para o lado oeste, né? Então, essa tribo de Gadara, essa nação dos gadarenos, é resquício da tribo de Gade, que eles se corromperam, né? Depois, na época de Jesus, eles já tinham se corrompido, já tinham se misturado com outras nações, mas Jesus ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. Então, esse termo gadarenos é a tribo de Gade que havia se perdido. Então, eles já estavam comendo porcos, que eram animais imundos, para você ver como Jesus é misericordioso. Ele veio salvar e deixou um salvador substituto. Então, você e eu, a partir do momento que nós fomos libertos por Jesus, pode ser, irmãos, que nós não sejamos, né, um sacerdote para sentar no púlpito, mas você, Bruno, né, na sua faculdade, você pode ser o gadareno, que não necessariamente vai ser um pastor, você, Sharon, pode ser que não seja um pastor, mas onde Deus te libertou, você será honrado. Onde Deus, né? Onde antes você era humilhado, onde antes as pessoas te temiam, onde antes você era motivo de medo, de temor, onde antes as pessoas te escarneciam, onde antes as pessoas te temiam, onde as pessoas antes elas onde antes você era motivo de ser temido e as pessoas te escarneciam,
Você passou por um processo de metanoia, de transformação, e hoje você será motivo de levar a transformação do evangelho. Jesus talvez não tenha te tirado do lugar onde você passou vergonha, quando você passou, né? E isso tem a ver com aquela conversa que a gente teve, Shairon, de devo me mudar? Porque Deus, ele quer te honrar no lugar onde antes você era motivo de vergonha. Deus, às vezes, quer nos levar, né, à transformação, porque Jesus, ele não permitiu que aquele gadareno, ele saísse do local onde ele foi envergonhado, onde antes ele era motivo de escárnio, porque era naquele local que ele precisava ser luz, era naquele local que ele precisava ser motivo de transformação. Era naquele local que ele precisava ser motivo de restauração. Então, esses 3 motivos. E outra coisa, o gadareno, quando ele recebeu uma palavra negativa de Jesus, ele poderia ter ficado como muitos de nós. Ah, Jesus não deixou eu ir com ele. Jesus me deu uma palavra negativa. E quantas vezes nós ficamos tristes diante do não de Jesus? Isso é sinal de imaturidade. Quando nós recebemos um não de Deus, quando nós recebemos uma porta fechada, quando nós recebemos um não de Deus diante dos nossos sonhos, e nós ficamos tristes, nos lamuriando, reclamando, significa que nós não passamos por uma metanoia. E a verdade que mostra que esse gadareno estava realmente transformado é que no momento que ele recebeu um não de Deus, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se sentiu triste. Ele falou: eis-me aqui, Jesus. Se esse não que eu recebi de Deus é porque esse local não era para mim. Se Jesus falou que eu não podia ir com ele, é porque esse lugar não me pertencia. Se Jesus falou que era para eu ficar aqui, é porque é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que é o meu lugar de vitória. Pegou o mistério aí? Pegou, Charles? Eu tinha pego. Isso. Só não queria falar, só que eu tinha pego de manhã. É isso, cara. É o meu lugar da vitória, é onde o não de Deus tem para mim. E essa mensagem eu recebi no sábado à tarde, quando eu estava lavando louça, me preparando para pregar no congresso domingo de manhã. E eu me louvou e eu comecei a me questionar por que Deus não deixou o gadareno seguir Jesus, cara. E Deus começou a trazer essas reflexões no meu coração. Cara, o gadareno não ficou triste, o gadareno não questionou, o gadareno, ele foi lá e pregou e fez transformação. E eu fico imaginando, cara, aquelas pessoas que antes tentavam prender ele, hoje olhando a transformação do gadareno e falando: uau! E nós tememos Jesus, e Jesus não deixou aquele povo desamparado, mesmo Jesus tendo sido expulso, né? Antes, as pessoas clamavam por Jesus uma solução. E quando Jesus deu a solução, viraram as costas para Jesus. Jesus não ficou triste também. Ele não se sentiu menosprezado. E ele falou: eu estou indo expulso, mas eu vou deixar o gadareno como solução. Isso serve como reflexão para a gente. Amém? Amém. Comentário, Chay? Interessante, quando a identidade é revelada, como a identidade de Jesus estava certa, ele não tem por que baixar a cabeça, ele segue para onde ele foi chamado. E nem o gadareno, porque a identidade do gadareno, ele não tinha mais dúvidas sobre quem ele era. Sim. E por isso ele não questionou, ele não falou assim: cara, eu queria ir tanto ir com Jesus, porque ele sabia da responsabilidade dele. Uau. Vamos falar isso no privado. Uau. Então, vamos falar no privado depois. Pegou a chave aí, Bruno? Conseguiu pegar alguma coisa aí cuidando da neném? Amém. Então vamos orar. Pessoal que vai assistir aí, se tiver alguma dúvida depois, espero que a vida de vocês seja abençoada. Pai, amém. Eu te agradeço aí pela vida do Shairon, pela vida do Bruno, pela vida de todos aqueles que vão assistir essa live, que esses insights eles sejam transformadores, que eles possam trazer algum tipo de refrigério, algum tipo de insight, algum tipo de transformação na vida deles. Que assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração, o Senhor fale ao coração de todos os meus amigos, os meus companheiros de labuta. Eu te agradeço, Pai, por este momento de comunhão, te agradeço por esse tempo de transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa a nossa semana, que
que aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor nos traga discernimento. Te agradeço pelas coisas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e Glória a nos Deus, Pai. espirituais. Tu tens sido um bom Aleluia. Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Dai-nos uma semana abençoada, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada. Tamo junto! Amém. Amém. Alô, Shairon. Oi, irmão. Alô, Brunão. Tamo junto.